A gente sabe que quando queimamos um combustível, produzimos energia na forma de luz e calor. Mas você sabia que diferentes materiais produzem quantidades diferentes de energia? Por exemplo, se você abastecer um automóvel com gasolina ou etanol, o rendimento do motor vai ser diferente. Para cozinhar também, não vai ser igual se usar carvão, lenha ou gás de cozinha. E ainda vai ter diferença se usar uma vela ou um isqueiro. Essa quantidade de energia térmica produzida na queima de 1 kg ou 1 litro de combustível é chamada de poder calorífico, e é o que vamos determinar nesse experimento. Para esse experimento, vamos utilizar 2 latas de alumínio, suporte universal com garra e argola, um arame para apoiar a lata na argola, uma lamparina com álcool, no nosso caso o etanol, e outra com querosene, proveta, fósforos, termômetro com escala de -10 a 110 graus Celsius e balança digital. Adicionamos 100 ml de água na proveta, pode ser água potável da torneira, e transferimos essa água para a lata de alumínio. Ajustamos a altura do termômetro para que o bulbo fique mergulhado na água e não encoste no fundo da latinha. Depois de alguns segundos, anotamos a temperatura inicial da água. Agora medimos a massa inicial da lamparina com etanol. O nosso objetivo agora é aquecer a água que está dentro da lata, usando a chama da lamparina com etanol. A lamparina deve ficar bem embaixo da lata e ajustamos sua altura para que fique próxima da chama. Precisamos reajustar a altura do termômetro também, para que ele fique mergulhado na água, mas sem encostar no fundo, senão a leitura da temperatura pode ultrapassar o valor máximo da escala. Agora é só acender a lamparina e esperar até que a temperatura da água chegue a 90 graus Celsius. Assim que alcançamos a temperatura, temos que apagar a lamparina e pesá-la novamente. A massa final da lamparina com etanol atingiu 102,81 gramas. Agora que medimos a massa final da lamparina com o etanol, vamos repetir o mesmo experimento, mas dessa vez queimando querosene. Com os mesmos 100 ml de água em outra lata de alumínio, medimos a temperatura inicial da água. E também medimos a massa inicial da lamparina com querosene. Sempre com cuidado para ajustar a altura da lata e do termômetro. A lamparina com querosene produz uma chama mais intensa e produz fuligem. Com a água a 90 graus Celsius, apagamos a lamparina e pesamos 106,17 gramas. Para podermos comparar o poder calorífico dos combustíveis, precisamos calcular o ΔT, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A variação da temperatura da água foi muito próxima nas duas amostras. Para calcular a massa de combustível consumido, é só subtrair a massa final da massa inicial. Viu só? Com esses resultados, observamos que precisamos queimar uma massa maior de etanol do que de querosene para aquecer a mesma quantidade de água. Consultando uma tabela de poder calorífico, vemos que na queima de 1 kg de querosene são produzidas 10.800 quilocalorias de energia. Com o etanol, são produzidas 7.090 quilocalorias de energia. Ou seja, o poder calorífico do querosene é maior do que o poder calorífico do etanol. Já poderíamos parar o experimento por aqui, mas nós também podemos calcular a quantidade de energia absorvida pela água na queima de cada combustível. Atenção aqui! Como a energia produzida na queima dos combustíveis é dissipada de diferentes maneiras, aquecendo o ar, a lata, a própria lamparina e a água, nós podemos calcular apenas a quantidade de energia absorvida pela água e não o valor exato do poder calorífico de cada combustível. A quantidade de energia absorvida pela água é igual à massa de água aquecida vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. No nosso caso, a massa é de 100 gramas,
considerando a densidade da água 1 grama por centímetro cúbico e o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. No caso do álcool, a equação fica assim. Este resultado é a quantidade de energia térmica produzida na queima do álcool que foi absorvida pela água. No caso do querosene, a água absorveu 6.900 calorias. Se quisermos comparar a capacidade de produção de energia desses dois combustíveis, precisamos considerar massas iguais de álcool e querosene. Baseado no nosso experimento, é só fazer um raciocínio proporcional. Se a queima de 2,4 gramas de etanol produz 6.800 calorias, qual será a energia produzida na queima de 1 grama de etanol? E a mesma ideia para o querosene. Muito bem, com esses resultados, podemos ver que na queima de 1 grama de etanol foram transferidas 2.830 calorias para a água e que na queima de 1 grama de querosene foram transferidas 4.310 calorias. É muito mais fácil aprender quando você faz um experimento, né?